Obrigado, gente. Deus, obrigado por essa noite, por esta reunião. Senhor, homens e mulheres decidiram sair das suas casas. E eu sei, Senhor, que eles não vieram aqui simplesmente para gastar um tempo, para jogar fora a vida deles. Vieram aqui porque eles têm entendido e compreendido que há uma unção, que há algo que eles querem mais, algo que eles precisam receber mais. Pai, se tem pessoas aqui passando por algum tipo de enfermidade, de dor, mal-estar, seja no físico, seja no espiritual, qualquer situação eu repreendo, eu declaro agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca na vida dos teus filhos. Amém. Glória a Deus, queridos. Semana passada nós começamos uma palavra aqui, o propósito de ser pai. Então hoje é o propósito de ser pai 2 e última. Nós falamos um pouquinho da relação de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, você já sabe bem a história, eles foram homens que fizeram grandes coisas Eliseu realizou. Mas antes dele começar realizando grandes coisas, ele viu Elias fazendo grandes coisas. Então, essa relação de Elias e Eliseu nos dá uma boa base para nós aprendermos princípios de paternidade e de filiação espiritual. E hoje eu quero continuar. Na semana passada eu foquei muito no pai espiritual. Nós falamos que o discipulado, ele não pode ser só o discipulado. Discipulado não pode ser só comum. Discipulado tem que ter uma unção de paternidade, uma unção de filiação. Porque se o discipulado for só uma relação de encontro semanal, o discipulado vai ficar obsoleto. Nós falamos do orelhão, falamos lá da fita cassete, ficaram obsoletos. Por que ficaram obsoletos? Porque perderam o valor, perderam a utilização. Se o discipulado, a sua relação com o seu discipulador, começa a não ter mais sentido, vai ficar obsoleto. E tudo que fica obsoleto, nós não usamos. Diga, não usamos. Não usamos. Por isso que o discipulado fica chato. Às vezes as pessoas falam, nossa, o meu discipulado está muito chato, o meu discipulado não está legal, eu não estou gostando. Mas por quê? Porque ficou obsoleto. Você não vai usar mais na sua casa um DVD. Você não vai usar mais na sua casa uma fita cassete. Você não vai usar um orelhão, porque não se usa mais. Então, o segredo para nós não transformarmos o nosso discipulado em uma ferramenta obsoleta é nós transformarmos a reunião de discipulado em um princípio de paternidade e filiação. E eu quero continuar aqui, e agora eu vou falar um pouquinho com os dois lados. Então nós vamos concluir essa palavra, talvez passe um pouquinho das 9, até umas 9h10, 9h15, mas eu preciso concluir. E é algo muito profundo que eu vou falar aqui, queridos. Algo muito profundo. Eu gostaria que você não levantasse por nada, se desafiasse a ficar aí, porque se você ouvir essa palavra, da ótica espiritual, do prisma espiritual, você realmente vai mudar em muito o seu pensamento a respeito do discipulado. Primeira coisa que eu quero começar falando aqui, quebre paradigmas. Tem um slide aí chamado quebre paradigmas. E a partir daí que eu vou começar. Queridos, uma das coisas que todos nós precisamos é aprender a quebrar paradigmas. Aprender a quebrar paradigmas. O que nós aprendemos todos os anos das nossas vidas? Nós aprendemos que a igreja é uma igreja e que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos irmãos. Isso tudo é correto, está certo. Nós somos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros. Porém, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a relação de irmão é uma relação muito fria, é uma relação muito distante, é uma relação muito difícil, pesada.
Então a primeira coisa que nós precisamos é quebrar paradigmas, pensar como uma igreja família, como uma igreja no princípio de paternidade, de filiação. Agora, é muito importante que você pense o seguinte: ao mesmo tempo que eu sou filho espiritual, eu sou pai espiritual, eu também sou filho espiritual. Eu creio que a maioria aqui, eu acredito que a maioria aqui, ou é um pai espiritual, ou é um filho espiritual, ou as duas coisas. Então essa palavra vai falar muito com você. Quando nós entendemos que o discipulado precisa também avançar, nós temos que quebrar paradigmas no discipulado, nós vamos pensar de uma forma diferente, nós vamos chegar à conclusão de que o discipulado não foi feito para promover homens e mulheres. Está tendo festa aí? A festa é semana que vem, avisa ele. O discipulado não foi feito para promover pessoas. O discipulado não foi feito para alguém subir nas costas do outro e ser promovido. O discipulado, na verdade, aliás, queridos, isso é discipulado só. Discipulado só pensa nisso. Só pensa no retorno das pessoas, o que a pessoa pode me dar de retorno, o que esse irmão pode me oferecer, o que ele pode ser, a célula dele está boa, está crescendo, está avançando. Então, ok, é meu discípulo, é meu discípulo. Quantas igrejas, quantos discípulos você tem, quantas pessoas você batiza? Aliás, queridos, eu quero te encorajar, os números são importantes, porque cada alma que sai do inferno, vai para o céu, é uma menos no inferno. Então o número é importante, só que eu queria te encorajar, a partir desse ano, de hoje em diante, pare de pensar em números. Pare de pensar em números, quebre paradigmas. Pastor, mas como que eu vou, para eu ser um supervisor, eu tenho que ter 4 células. Tá bom, na hora que você tiver, todo mundo vai ficar sabendo, seu pastor vai saber, mas o que nós precisamos, queridos, é olhar para as pessoas, não como números, porque infelizmente, quando nós olhamos como números, essa relação, um dia, vai ficar obsoleta, vai ficar, sabe por quê? Porque nem todo mundo consegue multiplicar célula a vida toda. Nem todo mundo consegue fazer o discipulado com tanta excelência a vida toda. Nem todo mundo consegue multiplicar todo ano. Então, nós precisamos acabar com essa história. E pensar na paternidade. A partir do momento que eu começo a ser pai das pessoas, e as pessoas serem filhos espirituais, o crescimento é natural. Na verdade, nós sempre pregamos isso, só que uma fase da nossa vida como cristãos e até como igreja da paz, nós não, multiplica, e está certo, tem que multiplicar, porque o reino de Deus tem que avançar, é muito importante isso, porém, nós excedemos em alguns casos, e eu quero aqui assumir toda a responsabilidade, mas é óbvio que nós não vamos parar de multiplicar, nós não pararemos de crescer, a igreja não foi feita para ficar estagnada, amém? Sabe por que a igreja não foi feita para ficar estagnada? Porque a igreja é você não nasceu para ficar o resto da vida plantado no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito, não, você nasceu para crescer, a Bíblia fala em Gênesis, olha, vai lá, frutifica, multiplica, domina o peixe, é a missão do homem. Então, primeiro paradigmas, nós não podemos realmente ficar achando que discípulo é só para crescer. Aliás, o discípulo talvez seja isso mesmo, só para crescer célula. Mas filho não é, pai não é para fazer isso. Qual é a diferença de sermos pais e não apenas discipuladores? A diferença está em como nós lidamos com as pessoas.
a nossa fala, a nossa atenção, o nosso carinho. É interessante que, graças a Deus, isso não tem acontecido, pelo menos não tão perto de mim. Eu espero que vocês não tenham vivido isso, mas nós vivemos uma fase na igreja que, por exemplo, uma das coisas que é super necessário e faz parte do processo da igreja é a transição. A transição, ela é normal, vai acontecer muitas vezes. Aí você fala, pastor, mas espera aí, se você é o meu pai espiritual, eu sou seu filho espiritual, como é que o pai transiciona o filho? Como é que o filho transiciona o pai? É aí que está, querido, a questão. Nós estamos falando de paternidade espiritual. Por ser espiritual, existe um mistério, que nem eu e nem você podemos explicar. Nós não estamos falando de paternidade e filiação biológica. É espiritual. Então, há momentos que é necessário. Antigamente eu achava que era o calcanhar de Aquiles a transição, mas não é. É muito importante nós passarmos por transições. É necessário, faz parte. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você caminha com uma pessoa há alguns anos, e de repente há uma necessidade de você ser transicionado. Aí a pessoa, graças a Deus isso não acontece mais, aqui não, em nome de Jesus não. Mas antigamente acontecia em outras igrejas, aqui não, mas assim, eu nunca mais olho para a cara dessa pessoa. Eu nunca mais, eu quero, onde já se viu, eu não vou olhar nunca mais para ela, ela me transicionou, ela passou eu para frente, ela me vendeu, sabe, e não olha mais. Quantos discipulados, relacionamentos entre discípulo e discipulador ficam rompidos por conta da transição? Por que acontece isso? Porque era uma relação de discipulado, não era uma relação de paternidade e de filiação. Porque filhos, queridos, nós não transicionamos. Filho continua sendo filho. Filho continua sendo filho. Eu tenho hoje discípulos, mas eu já tive tantos outros discípulos, e não muda o meu modo de enxergar. Continuam sendo meus filhos espirituais. Mas o problema é que o filho espiritual ele fica ofendido. Aí ele fala, não, eu não quero mais ser seu filho espiritual. E aí cria uma marca, uma mágoa, uma chateação. Fica doente, fica chateado, machucado. Então, queridos, discípulo nós transicionamos, mas filhos nós não transicionamos. O meu filho espiritual pode hoje não ser mais meu discípulo, mas continua sendo meu filho espiritual. É muito importante nós entendermos isso, ter revelação dessa verdade. Por exemplo, meu filho Caio, ele casou, mora em outra casa, tem a esposa dele, e ele continua sendo meu filho, continua sendo meu filho, continua sendo. A Lari é como mãe. Quando eu casei, a Luciana, ela é tão incrível que as coisas que ela faz para nós lá em casa, é incrível, é melhor que a minha mãe, mas a minha mãe continua sendo minha mãe. Então nós temos que ter revelação. Quantos vocês estão entendendo? Diga amém. Agora, queridos, eu creio que o caminho que nós precisamos fazer hoje é um caminho de volta. A primeira, voltarmos um pouquinho no tempo. E vamos olhar para a igreja da paz em Barueri. O que nós já vivemos dentro desse princípio. Talvez você que está aqui há pouco tempo, você não sabe que essa igreja, ela foi fundamentada. Os alicerces desta igreja, eles estão apoiados no MDA. Eles estão apoiados no discipulado. Como uma pessoa falou esses dias comigo, falou assim, olha, tudo que se fala do MDA, perdeu a credibilidade.
não tem força. Eu não concordo. Sabe por quê? Porque a minha vida é fruto de um discipulado profundo. A minha vida é fruto de discipulado. A minha vida é fruto do MDA. Eu estava estourado, eu estava quebrado, eu estava todo machucado, mas o discipulado, a relação, o relacionamento, o investimento do meu discipulador, que era o pastor Gumer, e hoje não é mais o pastor Gumer, meu discipulador, foi muito importante na minha vida. Mas veja, hoje o pastor Gumer continua sendo meu pai espiritual. Ele tem autoridade na minha vida, ele tem autoridade sobre a minha família, ele tem autoridade sobre essa igreja. Porque eu tenho um princípio na minha cabeça, que independente de quem está me discipulando, meu pai espiritual, hoje é o pastor Sabá, amanhã pode ser o pastor Emerson, qual o problema? A questão é que eu vou me colocar debaixo, porque é um princípio de paternidade, mas os outros eu não perco a relação. Então, queridos, vamos voltar um pouquinho, porque a igreja foi fundamentada, as nossas raízes estão no discipulado, estão no MDA. Se você está sem o discipulado, se você está sem o MDA, talvez as suas raízes não estão aprofundadas. E uma árvore não se mede, muitas vezes, pela copa, pelas folhas, e talvez até pelos frutos não se mede, mas se mede pela raiz. O segredo do seu crescimento, da sustentação da tua vida está no seu discipulado, de princípio de paternidade, não apenas de uma relação ministerial. Amém, queridos? Agora, eu pergunto para você, você seria seu pai espiritual? Você seria, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso pai espiritual e achamos, ou nossa mãe espiritual, achamos que ele não é a melhor pessoa para ser o nosso pai espiritual. Nós achamos que ele não é, talvez nós pensamos, poderia ser o Cadu, poderia ser o Remi, poderia ser o Felipe, poderia ser não sei quem. Mas eu pergunto para você, se nós olharmos para nós, você seria o seu pai espiritual? Talvez você fale, não pastor, meu pai espiritual não, mas o meu discipulador eu seria. Porque talvez é isso que eu preciso, de um discipulador, não preciso de um pai. Porque nós temos que responder, queridos, essa questão, porque veja bem, nós não podemos mudar as pessoas sem mudar nós mesmos, amém? Não tem como eu mudar as pessoas que estão do meu lado, meu líder, meu discipulador, meu pastor, se eu não mudo. Se eu não mudo, não adianta eu querer mudar os outros. Tem que começar em nós. Tem que começar em nós. Sabe, queridos, para gerar filhos, eles precisam olhar para um referencial. Os meus filhos, hoje eles gostam muito de futebol. Porque eles olhavam um referencial, craque de bola. Eis aqui. Tem que olhar. Os filhos vão olhar. Então, queridos, nós precisamos começar a voltar um pouquinho e rever alguns conceitos. E quando nós voltarmos um pouquinho, nós temos que ser sinceros com nós mesmos e pensar, será que nessa questão de sinceridade não tem ninguém mais sincero do que o espelho e a balança? Quantos já foram no espelho e olharam, espelho, espelho meu? Existe alguém mais bonito que eu? O espelho muitas vezes é sincero. Fique em silêncio, que ele fala, nem vou responder. Ele fala, nem vou responder. A balança, você sobe na balança, e não adianta, querido, vai ser aquilo lá. Você fala, essa balança está errada. Todo mundo que pesa acha que a balança está errada, sim ou não? Não, não é possível. Eu vou na outra farmácia, eu vou no outro lugar, na outra que eu pesei era 80, mas agora está dando 85. É sincero. Nós precisamos ser sinceros, queridos. Seja sincero com você, você realmente, às vezes nós ficamos visualizando uma expectativa muito alta, mas nós temos que começar em nós, essa expectativa tem que começar em nós. Então, tá bom, eu seria meu pai espiritual. Agora, eu fiz essa pergunta, será que as pessoas que são os meus filhos espirituais, eles estão se sentindo filhos espirituais ou estão se sentindo apenas discípulos? Apenas
pessoas que trabalham para mim. Isso é perigoso, queridos. Nós precisamos responder isso, porque quando nós começamos a fazer essa pergunta, nós começamos a pensar, meu Deus, eu estou fora da curva, eu preciso mudar. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Será que nós somos pais ao ponto de sermos como Eliseu? Eliseu, pai, mas pastor, o Eliseu não era o filho? Isso mesmo, ele era o filho espiritual de Elias, mas eu estou fazendo uma pergunta um pouco complexa para você entender. Será que nós somos pais ao ponto de sermos como Eliseu? Porque um bom pai começa sendo um bom filho. Um bom pai começa sendo um bom filho. Começa sendo um bom filho. Queridos, não tem jeito. Nós precisamos entender isso. Eliseu, é incrível, o que Eliseu fala aqui, o que Eliseu faz, o que Eliseu demonstra. Eu quero falar algo com você que talvez vai te chocar um pouco. Você precisa olhar para os seus filhos espirituais. E não que eles tenham culpa disso. Mas será que você está gerando filhos ou discípulos apenas? Porque discípulo, Judas era o que de Jesus? Era o quê? Discípulo. Judas fez o que com Jesus? Traiu. Mas era discípulo. Discípulo trai, filho não. Aplauda Jesus, querido, por isso. Discípulo trai, filho não. Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos lá com discípulos, mas não que eles sejam errados, talvez nós estamos provocando, nós estamos criando um ambiente para a traição, nós estamos preparando o caminho para um golpe nas costas. Aí nós precisamos rever os nossos conceitos, olhar para nós. Queridos, Elias, é incrível porque Eliseu pede porção dobrada para Elias. Vocês sabem dessa história, pediu porção dobrada. Elias fala, cara, o que você pediu é muito grande, é muito alto. Mas o grande pai, o pai espiritual, o que ele faz? Ele tem prazer em ver seus filhos indo mais longe. Ele tem prazer. Eu pergunto para você, querido, quando você vê os seus filhos espirituais pregando melhor que você, quando você vê seus filhos corrompendo mais que você, se destacando mais que você, talvez até com um carro melhor que você, uma casa melhor que a sua. O que vem no seu coração, querido? Aquele pensamento, ai meu Deus, não tem sentido ele ser melhor que eu. Se isso acontece com você, não é o coração do pai. Isso é coração, talvez, de discipulador, que está pensando só em resultado. O sucesso de todo pai é ver seu filho mais longe. Talvez Elias pudesse dizer assim para Eliseu, Eliseu, seu menino, seu moleque, você é doido, o que você está pedindo, cara? Porção dobrada, você tem noção do que você está pedindo? Você tem noção do que você está querendo? Mas sabe por que Eliseu, queridos, é incrível isso, porque segundo o livro dos Reis 2:2 diz assim, no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram para Betel. Aí, queridos, sabe por que Eliseu queria a porção dobrada de Elias? Porque ele sabia quem era Elias, quem era o pai dele. Ele queria divisa, ele queria roupa, ele queria, o anel, ele queria o manto, porque ele sabia que aquele homem era um homem de Deus.
Talvez você olhe para o seu discipulador hoje, querido, ou para a sua discipuladora, e você não vê ela como mãe espiritual e como pai espiritual, você vê como apenas um amigo de ministério. Você vê como uma pessoa parceira do ministério. Enquanto você e eu, nós estivermos olhando para os nossos líderes dessa forma, infelizmente, não vem porção dobrada. Não vem, querido. Nós temos que reconhecer. Eliseu reconheceu. Ele disse, não, eu quero porção dobrada. Você acha que Eliseu ia pedir porção dobrada se fosse qualquer coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu quero o dobro do que o Senhor tem. Isso faz toda a diferença, queridos. Eu vou dizer algo aqui com todo o respeito. Sabe, quando o meu líder espiritual, meu pai espiritual, ou o meu discipulador está presente, ele é a autoridade máxima. Nós não estamos falando de bajulação, nós não estamos falando de o que o mundo diz de puxa-saco, nós estamos falando de honra. Honra. Eliseu honrou Elias. As pessoas falaram para ele assim, você não ouviu falar que seu pai vai morrer hoje? Que ele vai embora hoje? Ele falou, cala essa boca, não fale dessa forma, eu não quero ouvir vocês falando do meu pai dessa forma. Se você é apenas discípulo, a pessoa vem comentar, olha, sabe o Cleiton? Sei, claro, meu discipulador. Então, estou pensando assim dele. Aí você, eu também estou pensando. Querido, isso aí é maldição. É maldição. Você tem que levantar o dedo e com autoridade falar, fica quietinho, porque ele é meu pai espiritual. Nem Davi, queridos, ele tinha oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Ele falou, ninguém toca no ungido do Senhor. Queridos, nós precisamos resgatar esses valores. Aí, olha que coisa, depois o filho espiritual quer andar junto. Eliseu vai atrás de Elias. Elias fala, não, fica aqui, não vai em Jericó. Ele, não, eu vou com você para Jericó. Perdão, para Betel, eu vou com você para Betel. Depois Elias foi para Jericó. Fica aqui, não vai para Jericó. Não, eu vou com você para Jericó. Não, fica aqui. Depois ele foi para o Rio Jordão. Ele falou, eu vou com você. Eu vou com você. Sabe, queridos, a luta aqui te prova. Eu estou falando tudo isso porque eu quero resgatar um valor tão impressionante que é o discipulado, queridos. O pastor Gumer me discipulou por mais de 20 anos. Porque nós não tínhamos o discipulado no começo, mas eu já era acompanhado por ele mais de 20. Mas eu não perdia uma oportunidade de andar com o meu líder. Uma oportunidade. Uma. Quando o pastor Gumer vem para o Brasil, pode perguntar para ele. Se eu pudesse, eu ficava todos os dias com ele. Porque eu honro, eu aprendi muito, tudo que eu sou, depois de Deus, foi o meu pai espiritual que me ensinou. Isso é gratidão, isso é honra, isso é devoção, é você olhar e reconhecer. Sabe, queridos, nós precisamos resgatar esse valor. Não, eu vou junto, o pastor Gumer, às vezes ele ia viajar, eu me oferecia. Eu quero viajar com você. Não dá para você agora. Não, eu pago e tal, a Luciana está aqui de prova. E eu ficava ali assistindo ele falar, pregando. Sabe, queridos, nós precisamos resgatar isso. A honra, o reconhecimento. E aí Elias atravessa o Jordão nadando, amém? Não. Com a autoridade que ele tinha, o Jordão se abre, eles atravessam em seco. Chega lá do outro lado, está Eliseu e Elias. A hora H, a unção dobrada virá sobre a vida deles. E ali Eliseu recebe aquela porção dobrada. E você quer realmente saber se o seu discípulo é um verdadeiro filho? É quando ele vai fazer as coisas sem você, sozinho. Sozinho. Um dia o pastor Gumer chegou aqui, o Roberto estava lá na portaria, ele me contou essa história, falou assim, pastor Gumer,
você toma cuidado porque o Cleito vai tomar seu lugar. Mas já estava naquele processo de transição, que eu estava pregando várias vezes. Ele falou assim para o Roberto, é isso que eu quero. Depois ele me contou essa história. Sabe, nós precisamos ter esse coração. Eliseu, ele está agora diante do Jordão e ele precisa voltar. Se o seu discípulo, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele vai fazer, você tem que estar lá do lado, queridos, ele é só discípulo, ele não é filho. Porque filho foi feito para ser lançado. A Bíblia fala que nós temos que lançar os filhos. São flechas nas mãos do valente, do guerreiro ali. Você é o valente que vai lançar seus filhos espirituais. Amém, queridos? Para um destino profético, em nome de Jesus. Agora, Eliseu está ali. O desafio, será que vai abrir esse rio? E ele toca naquelas águas, e as águas se abrem. E ele atravessa. Eu penso que se fosse hoje, como diz o pastor Luciano Subirá, Eliseu ia tirar uma selfie, postar no Instagram, no Facebook, falar, gente, eu estou aqui. É o que muitos fazem. Sabe, queridos, nós precisamos voltar um pouquinho. Um filho nobre, ele sonha. Eliseu fala o seguinte, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu pai espiritual pode ser o cara, eu não sei qual nível intelectual, espiritual, eu não sei o que é. Eu não sei o nível dele, não sei. Mas o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer a autoridade que ele é nas nossas vidas. Ele pode falar pior que você, pode ganhar menos que você, pode ter um carro pior que o seu, mas é a autoridade que foi colocada na sua vida, amém, queridos? Então, reconheça, honre, levanta a bandeira, vai com ele, atravessa o rio, volta, abençoa, sabe, nós precisamos ter essa consciência, queridos, porque o discipulado, o MDA, é uma bênção, e nós não podemos ficar admitindo as pessoas, falando, não, eu não gosto do discipulado, o discipulado não funciona, o discipulado não dá certo, o discipulado, não, isso é mentira, porque todos nós estamos aqui sendo discipulados, estamos desfrutando desse princípio. Se você não está desfrutando, é porque talvez você não é um filho espiritual, você é só um discípulo. E aí discípulo, está doido para ser transicionado. Discípulo, porque meus filhos não ficam falando, eu queria ser filho do sei lá de quem, eu queria ser filho não sei de quem. Meus filhos nunca falaram isso, graças a Deus. Mas se eles não, vamos supor que eles fossem filhos adotivos, talvez eles falassem, não, eu quero mudar de pai. Eu estou concluindo já. Sabe, queridos, sonhe em ser como seu pai espiritual. Sonhe em ser como sua mãe espiritual. Sonhe em ser como ele. Queira andar junto. Uma vez perguntaram para o bispo Macedo, eu não sei se ele é mais alguma coisa disso, antigamente era bispo, porque o negócio muda, mas enfim, por que vocês falam igual? Por que vocês falam igual? A voz, parece que você tem uma voz, o cara tem a mesma voz. Eu não estou dizendo que ninguém tem que ter a mesma voz aqui, tá, querido? Pelo amor de Deus, não queiram ter a minha voz, é horrível essa voz, só esse microfone que o Aldo tem aqui, o Espírito Santo para produzir coisa melhor aí, porque é difícil para eu ouvir. Ele falou, nós temos o mesmo coração. Nós temos o mesmo coração. Sabe, querido, você tem o mesmo coração que seu filho, que seu pai espiritual? Sim ou não? É hora de você resgatar isso. Eu queria já chamar o pessoal do louvor, nós vamos ter um tempinho de oração aqui. E eu quero concluir falando o seguinte com você, Hebreus 13:17 diz assim, isso aqui precisa ser revelado, diz assim, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Será que... Porque isso aqui, queridos, a submissão não é você ser um tapete do seu líder. Infelizmente, isso você não pode aceitar. Eu quero ministrar uma palavra aqui, no próximo, não sei quando agora, mas semana que vem nós temos a festa, enfim. Mas eu vou ministrar uma palavra que você vai aprender o que o seu discipulador, o seu líder fizer, você tem que correr dele. Tem que dar um cartão vermelho para ele. É sério. Então, é inaceitável que nós vivamos, talvez até vivemos um dia, se vivemos, erramos, pedimos perdão, vamos para frente, mas não admita mais uma linha dura, uma linha de, não, ditadura, de mandar, não, isso não é de Deus. E talvez como pai espiritual, você se machucou com os seus filhos espirituais. Mas talvez você se machucou como filho espiritual também. E essa noite é uma noite de cura, queridos. Esse ano, essa ministração que eu estou fazendo aqui, ela é no Tadel, ela é a última do ano. Semana que vem nós vamos ter a festa. No dia 19 eu estarei presente, mas eu não vou ministrar, vai ser um outro líder que vai ministrar, um outro pastor. Mas eu vou estar presente, depois nós vamos ter 26 não tem Tadel, dia 2 não tem, depois dia 9 já começa, então só ano que vem. Mas eu resolvi fazer essa palavra, porque eu quero que você saia daqui dessa noite, decidido a continuar, a não desistir. Mas decida ser filho espiritual, ser pai e mãe espiritual. Isso vai fazer toda a diferença em 2018, isso vai mudar a tua vida. Eu quero, antes de você se levantar, eu quero fazer umas perguntas aqui, considerações finais. Leve isso como rema para a sua vida. Filhos querem e aceitam orientações e conselhos. Discípulos querem só respostas. É muito importante nós termos isso. Tem muita gente formando discípulos e não filhos. Tem muitos filhos querendo ser apenas discípulo e não filho. Tem muita gente formando companheiro de ministério e não filhos. Tem muita gente querendo caminhar ao lado apenas para se promover. Filhos e pais estão juntos nos melhores e piores momentos. Você acha, querido, que o Rio Jordão era uma tarefa fácil? Imagina Eliseu de frente do rio. Elias fala, nós vamos atravessar esse rio aqui. Eliseu fica pensando, meu Deus do céu, não vou conseguir não, nadando. Era uma tarefa difícil. Não, nós vamos atravessar. Talvez Elias não tinha falado ainda que ia acontecer um milagre ali, porque Deus talvez tivesse falado com ele, mas Eliseu poderia falar, não, eu estou fora. Eu estou fora. Eu creio, queridos, que não tem nada pior para um pai espiritual ouvir de um filho. Imagina seu filho chegando para você, pai, eu quero ir embora, eu estou fora, para mim não dá mais. Filho espiritual, ele vai até o fim, queridos. Sabe, nós estamos vendo a igreja rachando. Sabe por quê? Porque não tem paternidade, não tem filiação. Porque uma pessoa que é filho, ela não racha. Tem luta, tem desafio, tem problema, vamos juntos, nós vamos conseguir. Mas não racha a igreja, não racha o setor, não racha a área, não divide. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse coração. É no momento da alegria, mas também é no momento da tristeza. Vamos juntos. Amém? Um pai que não apenas lidera ou apenas discipula, forma filhos bem-sucedidos. Um filho que não apenas é discipulado, sustenta, encobre e honra seus pais. Será que você tem honrado seus pais espirituais?
Eu lembro os meus filhos, eu sempre falava algo para eles, quando eles eram mais novos. Eu falava assim, olha, vocês não são perfeitos, podem errar em tudo. Mas o pior para um pai é a traição. É a traição. Sabe, queridos, eu quero deixar isso claro, porque nós estamos entrando num novo tempo. 2018 será um ano de conquista, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas, nossas células vão multiplicar, os nossos cultos multiplicarão, nós vamos implantar núcleo na região oeste inteira. Por isso, você faz parte desse projeto, você é a estrutura, você é a espinha dorsal desse projeto, querido. Alinha seu coração, corrija, talvez você não está bem, é a hora de corrigir, falar, vamos alinhar, peça perdão. Todo pai nobre sabe que o sucesso do seu filho depende da unção que vem da vida e da intimidade dele. Todo pai nobre sabe que o sucesso do seu filho depende da unção que vem da vida e intimidade dele. Por exemplo, eu sei que para os meus discípulos, filhos espirituais crescerem, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de santidade, eu tenho que ter uma vida de renúncia, eu tenho que pagar um preço por eles em oração, é muito importante. Todo filho sabe que a unção que ele tem, passa pelo seu pai. Eliseu foi o cara, vocês sabem das histórias, mas Eliseu não seria o cara, se ele não tivesse passado pelas mãos do papai chamado Elias. Tudo que Eliseu foi, veio de quem? De Elias. Talvez hoje, querido, eu pergunto para você, quem você seria? Quem você seria? Se você não tivesse seu pai espiritual? Eu vou falar por mim, eu não seria nada, literalmente nada. Pastor Gumer, pastora Márcia, saíram de cena, literalmente saíram de cena e me colocaram na frente, me promoveram, ou seja, eu não seria nada. Eu reconheço, sem o Gumer e a Márcia na minha vida, Deus seria misericordioso, enfim, eu estaria bem com Deus, mas meu ministério, talvez até minha vida pessoal, profissional, estariam, porque eles me ensinaram tudo. Eliseu, eu tenho certeza que, se ele pudesse fazer uma declaração, ele ia falar a mesma coisa. Eu sou Eliseu, o homem que tirou o machado que flutuava, meu Deus, ressuscitou pessoas, mas foi por conta de Elias. Quem você seria? Será que seu casamento estaria bem? Porque muitas vezes as pessoas, esses dias uma pessoa falou, não, discipulado não funciona. Mas eu falei para ela, o seu casamento só está assim, por conta do discipulado. Se não fosse o discipulado, você teria separado. Sabe, queridos, nós não podemos mais admitir comentários, não podemos mais. Está na hora de nós crescermos para um nível, eu sei que Deus está te chamando para esse novo tempo, em nome de Jesus, amém? Deus está te chamando para esse novo tempo. E mais ainda, todo pai sabe que deve transmitir e inspirar os seus filhos a irem mais longe. Todos os filhos querem ir mais longe com seu pai. E para concluir, eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Realmente nós passamos do horário, talvez nem os grupos pequenos nós vamos ter, os pastores administram depois, mas eu quero orar com vocês, mas eu quero só terminar contando uma história. O pastor Lucas, você sabe um pouco da história, ele morreu fazendo supervisão na Amazônia. Como nós fazemos supervisão de carro, eles faziam supervisão de avião, aviãozinho, aqueles aviãozinho pequeno. E um dia ele foi fazer supervisão em uma comunidade, na hora que ele levantou o voo, o avião caiu e ele morreu. Mas antes dele, o pai dele e a mãe, pastor Melvin e pastora Catarina, começaram todo esse projeto. Vieram para o Brasil,
investiram horas e horas e horas da vida deles, muito dinheiro. Pensa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O pastor Melvin, a pastora Caterine, o pastor Ebi conta que ele era criança ainda. Os tios chegavam na festa de Ferrari. Eles eram muito ricos. O pastor Melvin, a pastora Caterine resolveu abrir mão de tudo para implantar a igreja no Brasil. E o pastor Eibe mergulhou em oração e Deus deu a visão do MDA para ele. E por conta dessa visão, que tem sido muitas vezes atacada, injustiçada, se você ouvir alguém falando ou comentando em qualquer rede, vai mais fundo, querido. Não aceite, porque tem pessoas que falam, a igreja prega e não vive. Eu quero que prova isso, porque se tem uma igreja, queridos, olha, eu sou prova disso. Gente, nós vamos atrás. Não foi? Então vai lá, Emerson, atrás. Não deu, vai o Roberto, não deu, vai o não sei quem, vai, nós vamos. Aí as pessoas falam, não vive. Quem não vive, querido? Pode ir fundo, não vive, porque a pessoa nunca foi um filho espiritual. Foi apenas um discípulo. Talvez tenha sido um Judas. Porque filho espiritual, ele não vai embora falando mal. Ele se submete. Porque uma coisa é certa, quando o seu pai espiritual, ele toca na ferida, a pessoa estrala. Por que estrala? Porque ela fala, não, mexeu na ferida, eu estou indo embora. Sabe, queridos, mas veja bem, eu não estou falando isso por você, porque eu sei que você já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pai e um filho espiritual de tanta unção. Mas eu quero aqui, como pai espiritual, como líder dessa igreja, transferir o meu coração para vocês. Essa igreja não vai, primeiro, acabar. Primeiro, porque é de Deus. Segundo, porque nós aqui decidimos, como líderes e pastores dessa igreja, levantar essa bandeira. Nós vamos até o fim. Queridos, se for necessário, eu morro pelo Evangelho. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu não estou falando. Sabe, eu decidi largar tudo pelo Evangelho. Eu decidi mergulhar aqui. E em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é sem o MDA. Esquece. Tem pessoas, o MDA na igreja está fraco, vai acabar. Não vai, pode ter certeza, nós vamos prevalecer. O MDA é o nosso coração, a célula é o nosso coração, e nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então agora, eu quero te encorajar, nós vamos cantar, mas você vai sair do teu lugar. Eu quero que você saia do teu lugar, dando uma resposta para essa oração. Talvez você nem é com você, mas se vacine já. Eu quero orar aqui, eu quero chamar a pastora Luciana também para orar. Como eu disse, hoje, pregando é o último Tadel, e eu quero transferir essa unção. Existe talvez aí, o pastor Ebe tem uma mensagem chamada tatuagem espiritual. Talvez tenha uma tatuagem na sua mente, de que esse ano foi ruim, de que seu discipulador não é bom, de que seu pai espiritual não é tudo isso, de que você está no lugar errado, de que você é não, arranca essa tatuagem e comece a avançar, porque 2018, irmãos, de verdade vai ser um ano poderoso em nome de Jesus. Então enquanto o louvor tocar, sai do teu lugar, ajoelha aqui, nós vamos orar aqui e transferir essa unção para a vida de vocês em nome de Jesus.